Bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Chama da Palavra. Meu nome é Lamon Saragossa. Este é nosso devocional diário. Que sejamos firmes em abençoar nosso dia e todos aqueles que nos rodeiam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Você pode calcular comigo o quanto a lei mostrou das nossas falhas com Deus? Quanto foi a nossa vergonha de termos nossos olhos abertos pela lei? Venha comigo e acompanhe todo este vídeo. Nosso estudo é transformador. Estamos aqui no lugar secreto, quarto de guerra, campo de oração, tenda de encontro, lugar de adoração, lugar de encontro com Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Seja a bondade de Deus sobre nós. Convide pessoas que precisam estar aqui conosco. Compartilhe a palavra com amor, o mover do Espírito Santo. Que juntos possamos levar o Evangelho a quem necessita. Não se deixe constranger em amar as pessoas. Tudo aqui é muito simples. Vamos orar, estudar a palavra e abençoar uns aos outros com o amor de Cristo Jesus. Peço o triplo C. Curtam, compartilhem, comentem. Faça a sua inscrição no Chama da Palavra. Sua inscrição ajuda mais pessoas a serem alcançadas. Clique no sininho e lembre-se, não saia do devocional sem orar. Abençoe seus irmãos com a sua oração. O nosso texto de hoje é Romanos, capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos a King James atualizada, já que acabamos de ler a Almeida Corrigida e Fiel. Veio, porém, a lei para que a transgressão se tornasse ainda mais evidente, mas onde o pecado se multiplicou, a graça transbordou ainda mais. O comparativo entre as versões, os termos são sobreveio e veio, destaca a entrada histórica da lei, não como um plano alternativo, mas como uma etapa elaborada por Deus. Os termos ofensa audace e transgressão evidente, a lei não cria o pecado, mas expõe, intensifica a consciência sobre o mesmo. Superabundou e transbordou. A graça não apenas responde ao pecado, ela o excede em medida e poder. Aqui, a carta aos Romanos, escrita por Paulo, provavelmente entre 55 e 57 depois de Cristo, em Corinto. O contexto, a exposição da justiça de Deus em Cristo. Contraste entre Adão e Jesus Cristo. Aqui Paulo mostra o papel da lei mosaica na história da redenção, não como caminho de salvação, mas como intensificador da culpa, preparando o cenário para a graça em Cristo. Notamos que Deus é soberano até sobre a entrada da lei e sobre o aumento da culpa. A graça não é uma reação fraca, mas um decreto eterno que triunfa sobre o pecado. A iniciativa é totalmente divina, sempre divina. Deus ordena a lei, revela o pecado e exalta a graça em Cristo.
texto vai servir para que todos, digo todos, possam caminhar em entendimento sobre a profundidade da palavra de Deus. Precisamos ressaltar que estamos falando da lei moral, que de agora em diante chamaremos somente de lei. Ela faz parte do plano perfeito de Deus para a redenção do homem. Paulo destaca que a lei é fundamental para que o homem pudesse ter conhecimento do tamanho da sua ofensa ao Senhor Deus. Isto serviu para aumentar a culpa humana. Aqui na lei se evidencia o pecado e todos os seus agravantes, todas as tortuosidades e ofensas feitas a Deus. Aqui devemos tecer um comentário muito importante nessa parte do nosso estudo. Comentamos, cobramos e mencionamos pouco sobre o pecado, sobre a palavra pecado, sobre o ato pecado e suas consequências entre os cristãos. Acreditamos com tranquilidade que o convencimento do pecado é trazido ao homem pelo Espírito de Deus. Mas, se nos colocamos longe da graça da palavra de Deus, se não nos aproximamos da palavra, se não estudamos a palavra de Deus, poderemos até mesmo ser anestesiados em relação aos erros ao alvo. Eles são praticados por nós e prejudicamos fortemente nosso relacionamento com Deus. O estudo da palavra da graça de Deus é fundamental para o ser humano. Pela lei, temos clareza das inúmeras transgressões praticadas. Conseguimos enxergar a enormidade da natureza maligna envolvida nos nossos atos de desobediência. Quantos são as pessoas que não têm a consciência do pecado? Cabe a nós, povo de Deus, levar a cada uma destas pessoas esta consciência e a graça de Deus que está em Cristo Jesus. O mais importante do nosso estudo é percebermos e crermos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus carrega a graça de Deus para os homens. O próprio Paulo é um exemplo vivo da transformação que a graça de Deus pode realizar em qualquer ser humano. Não existe pecado que possa resistir à graça de Deus. Não existe pecado que não possa ser perdoado e transformado por Deus. Jesus derrotou o pecado e a morte. Estamos declarando que a graça transborda sobre toda a culpa, chamando pecadores ao arrependimento e à fé. Deus é perfeito em todo o seu planejamento. É excelente em todas as suas obras. A nossa aplicação prática sobre o nosso estudo no lar. Precisamos tratar os pecados familiares, impaciência, dureza, omissão, não com negação, mas com arrependimento e confiança na graça que supera tudo. Na igreja, pregar e aconselhar sem minimizar o pecado, mas sem desesperar o pecador. A graça, o perdão é maior se aquele que o fez se arrepender. No trabalho, lidar com culpa por falhas, injustiças ou passado. Confessar, reparar quando possível e descansar na graça que não é medida pelo desempenho, sem ingenuidade. Na vida espiritual, abandonar a tentativa de compensar pecados com obras, viver em arrependimento contínuo e fé em Cristo. Tremendo, né? A nossa prática.
toda a nossa aplicação nasce da graça recebida. Nunca é moeda de troca de Deus. Ah, Senhor, me arrependi e agora eu preciso de prosperidade, eu preciso do teu perdão, eu preciso daquilo, outro. Não, não é moeda de troca o arrependimento. Declaração de fé. Faça essa declaração junto comigo. Creio em Deus, em sua soberania. Permitiu meu pecado que ele fosse exposto pela lei, não para me destruir, mas para que eu visse a grandeza da graça de Cristo. Onde o meu pecado abundou, a graça superabundou. Não confio em mim, mas na obra perfeita de Jesus, que cobre toda a culpa e me sustenta até o fim. Chegamos ao nosso momento de oração. Nos cabe orar por nossos irmãos, como está na palavra. Ore junto comigo. Deus Todo-Poderoso, de amor e de misericórdia, Criador dos céus e da terra, queremos nesse momento te louvar, te bendizer e teu nome engrandecer. Cremos que Jesus é o Cordeiro sem mácula. Cremos que o Espírito Santo nos convence de todo erro, de todo pecado. Pai, ajuda-nos com nossa fé e obediência, também gratidão. Queremos agradecer-te todos os dias de nossa existência, por tua bondade e favor. Pai, afasta de nós os espíritos enganadores, livra-nos dos inimigos de carne e também daqueles inimigos ocultos, das orações contrárias e de todos aqueles que servem ao inimigo de nossas almas. Nos unimos em oração com todas as pessoas que aqui estão neste devocional, clamando por suas petições, suas necessidades e tudo que as aflige. Cura toda doença maligna que aflige o teu povo. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura dores na coluna, no ciático e doenças na alma. Cura todas as nossas enfermidades, abre rios no deserto, liberta o teu povo de todo jugo do pecado, de todo espírito maligno. Sacia-nos de longos dias na tua presença, com saúde. Oramos por nossa família e todos aqueles que amamos. Oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Deus te dê um dia de vitória. Deus abençoe seu dia e aguardo você no próximo devocional. Amém?